Muito boa noite, bem-vindo ao programa Debate Político, hoje dia 2 de julho para o ano de 2023. Sim, salários voltam a atrasar na função pública. O mais agravante é que o governo, ou seja, ninguém sabe quando é que o Estado vai pagar esses salários referente ao mês de junho. Antes o Estado começava a pagar esses salários a partir do dia 18 do mês. Agora os funcionários e agentes do Estado não sabem sequer quando e quanto vão receber do governo, ou seja, que faz parte dos seus salários. Em estudo recebo o meu painel habitual para que juntos possamos debater este assunto e também achar as possíveis soluções deste problema. Pelembe, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Isaac. Boa noite aos meus pares do painel e em especial aos estimados telespectadores. Em primeiro lugar também, agradecer a Deus pelo dom da vida. Camilo, bem-vindo e boa noite. Boa noite. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, boa noite, Isaac Citói, e obrigado por mais uma oportunidade de trazer aqui as minhas ideias em relação a tudo o que acontece no nosso país. Obrigado, Camilo. João Massango, bem-vindo e boa noite. Muito obrigado a Isaac Citói. Quero cumprimentar em primeiro lugar os meus pares deste debate, estender esta saudação para o amigo telespectador que a esta hora está aí sentado para desfrutarmos, e em especial aos que realizam este programa nesta noite dominical. Obrigado. Muito bem, como tem sido aqui habitual, antes mesmo de avançarmos para os temas que corporizam o debate, temos aquele momento em que o painel deixa aquilo que são os pontos prévios. Começo por si, lembra algum ponto prévio antes mesmo de olharmos para os temas? Bem, é assim, Isaac, é uma insistência, porque nós na cidade da Matola pagamos a taxa de lixo. E é uma situação que está a acontecer. Há aquelas lixeiras abertas pelas pessoas porque estão cansadas de buracos dentro das suas casas. E bem, o município tem por isso, eliminado esses focos de lixo que foram criados, mas não tem trazido nenhuma solução. Esperava eu que a partir do momento que o município vem e fecha esses focos de lixo nas ruas, criasse ou colocasse contentores nos bairros para que as pessoas pudessem ter alternativa para depositar o lixo, não é? Porque nós pagamos a taxa do lixo, somos descontados de forma coerciva, mas não temos tido uma solução, um serviço prestado pelo município da Matola. Ou seja, está claro que nós estamos a pagar. Eu por exemplo, vivo há 6, 7 anos numa das casas, onde passei de uma outra para outra. A outra onde eu estava, nunca ninguém tirou lixo. Aonde eu estou, já estou há 6 anos, também nunca vi o carro do município. Há um dia que eu vim reclamar aqui, passou 2 dias, o Calixto Costa mandou 2 dias porque eu reclamei e prometi colocar lixo na porta da casa dele, mandou o carro só 2, 3 dias. Mas depois não passou lá. Então, eu quero chamar a consciência, a edilidade, porque quando nós pagamos, somos descontados, presume-se que tem que haver uma prestação de serviços, tem que acontecer a retirada do lixo. Não só, o lixo é causador de doenças. Então, eu apelo a quem de direito mesmo, para que o município possa tirar lixo, a não ser que nós temos que ir jogar o lixo no comitê da Frelimo, porque às vezes eu insulto muito o Calixto Costa, mas a lista que foi votada é da Frelimo, e nós do quilômetro 15 tem ali a sede do bairro da Frelimo, nós temos que ir colocar o lixo ali, porque é o partido do Frelimo que é responsável pelo Calixto Costa, e talvez assim possam ter consciência de ir retirar o lixo, porque é um serviço pago. Porque se isso não acontecer, é uma burla. E eu até penso em fazer uma exposição, uma queixa-crime contra o Conselho Municipal e a Eletricidade de Moçambique por levar o nosso dinheiro e não prestar serviço. Porque, Isaac, se você me pagasse por um serviço e eu não cumprir, você me processava.
Mas muitas das vezes nós não temos coragem de processar o Sr. Calixto Costa, a Frelimo e o Conselho Municipal por pagarmos e eles não retirarem o lixo. Muito bem, obrigado Augusto Pelame pelo ponto prévio. Camilo, você, qual é o seu ponto a essas alturas? Bom, eu tenho 2 pontos prévios. Primeiro, é para saudar a posição que o nosso Ministro da Defesa tomou em relação à questão da segurança em Cabo Delgado, nos distritos de Mocimboa da Praia, nos distritos de Mocimboa da Praia e Afuns, por causa da questão de segurança das populações, em que a Total quer, de certa forma, tomar as rédeas nesse sentido. E o Ministro da Defesa foi muito firme no sentido de que a soberania não é alienada, não é vendida. Quem tem esse dever são as Forças de Defesa e Segurança. E se de alguma forma alguém tem que fazer isso, é mesmo as Forças de Defesa e Segurança. E nunca esteve em causa que esta missão estivesse nas mãos de outro país ou de uma outra instituição. E também afirmou que ainda não recebeu o relatório da Total neste sentido. E outro ponto que eu trago aqui é de saudar os técnicos de saúde. Eu fui, na sexta-feira, fui ao Hospital Central para poder fazer uma série de análises, check-up, aquelas coisas que a gente faz regularmente, todos os anos, e fui muito bem recebido. Foi com muita satisfação que vi um ambiente de trabalho no Hospital Central, dos técnicos de saúde, a fazer o seu trabalho com uma satisfação. Não digo que tenha sido por mim, mas eu estive na fila de espera e vi como atendiam as outras pessoas. Estive muito atento a ver como é que eles atendiam as outras pessoas e notei que há uma mudança muito grande de há 1 mês e meio, 2 para cá. E vou aqui deixar nas vossas câmaras o meu agradecimento a estas pessoas que fazem de tudo para poder satisfazer a necessidade. Eu estou a falar da cidade de Maputo, não sei se isso acontece nos outros hospitais, mas no Hospital Geral de Maputo foi com grande satisfação que eu vi o empenho que estes técnicos estiveram a atender várias pessoas que estiveram lá na sexta-feira. Obrigado, Camilo da Silva. João Massango, qual é o seu ponto prévio? Muito obrigado, Isaac. Eu escolhi o ponto prévio deste domingo, dia 2 de julho. Tinha então uma notícia que passou no dia 27 deste mês. Falo isso na última terça-feira, numa televisão privada, quando nós falamos em Moçambique de problemas de saneamento. Costuma-se dizer que sem água não há vida. E quando nós sempre vínhamos dizer que os problemas de várias doenças de origem hídricas têm como consequências o problema da água, nós assistimos uma reportagem muito preocupante. Tem uma zona aqui chamada Gadzene, passa Xiango, isto é, está entre Maputo, o município de Maracuene, ou distrito de Maracuene, cidade de Maputo. Não é possível as imagens que eu pude ver na televisão. Não me parecia que aquela gente estava em Moçambique. Não parecia que aquela gente estava em Moçambique. Praticamente
uma população em cerca de 200 famílias com uma situação de vida bastante caricata. Olha, isso me deixou muito preocupado. Por quê? Porque naquela zona as pessoas bebem águas turvas. Não tem lá energia elétrica, não tem lá hospital, não tem lá uma vida primitiva total. Estamos a falar assim num raio diâmetrico de quase 15 quilômetros da cidade de Maputo. Estamos a falar de mais ou menos 5 quilômetros da vila de Maracuena. Mas por que isso está a acontecer? É preciso a gente recordar os objetivos do desenvolvimento sustentável, aquelas que foram propostas. Uma delas incorpora a questão de saneamento do meio, mas olhando exatamente na vertente água. Se nós temos problema da água nas zonas recônditas do nível em que as coisas estavam sendo transmitidas, eu quando vi aquela reportagem, eu depois questionei. Será que os dirigentes de Moçambique conseguem ver exatamente aquilo que está acontecendo? E eu gostava de trazer isto por uma questão de uma grande reflexão, porque não é possível ver aquela população passando dificuldades, primeiro, da própria comida para comer e terem um problema sério de água. Mas nós sabemos que as estatísticas já avançadas recentemente pelo organismo, não é, que tutela a área dos recursos hídricos das Nações Unidas, olhava, por exemplo, para Moçambique. Moçambique como país, apenas 40% da população tem acesso à água. Os outros, então nós temos que trazer, eu tentei trazer isto, porque aquela reportagem eu encomendo a todos os que não tiveram acesso de ver, entrem na STV, desculpe a publicitar, no telejornal do dia 27, vão ver aquela reportagem. É bastante lamentável. É bastante lamentável e são assuntos que nós vivemos. Lembram que há bem pouco tempo o ministro da tutela de água, ministro da habitação e recursos hídricos, veio publicamente dizer que nós bebíamos água potável quando referia a águas turvas. Então, o exemplo concreto é aquele que está de facto a demonstrar quando algumas reportagens televisivas, eu convido a FTV, procurem se informar, vocês vão vendo uma autêntica desgraça perto, muito bem perto da capital. Então, eu queria trazer este ponto prévio, lamentando que é preciso que o governo faça alguma coisa. Não somos nós a fazer. Mesmo que se colocasse lá um furo de água para poder aliviar. Eu sei que naquela zona tem um outro grande problema. A água daquela zona, segundo os moradores, é salubre, não é? Mas o governo de Moçambique, tendo o seu povo vivendo de forma dramática, pode de facto criar mecanismos. A outra coisa é a ponte. É a ponte daquele riacho que atravessa para outro lado. Então o governo tem que colocar alguma coisa para poder minimizar o sofrimento daquele povo. Muito obrigado. Obrigado, João Massango. Augusto Pelembe, volto assim. Anuncia aqui o nosso primeiro tema, que iria corporizar, portanto, o debate de hoje sobre a questão dos salários. Antes, o Estado moçambicano começava a pagar desde os dias 18 do mês. Agora, portanto, os agentes portanto, do Estado não sabem sequer quando e nem quanto vão receber. Uma situação preocupante. Passaram, inclusive, o dia 25 de junho, dia da Independência Nacional, sem os seus honorários. O que estaria por detrás desta morosidade? O que está a falar o nosso governo? Bem, mesmo antes, queria também juntar-me ao Camilo da Silva. Tive problemas de saúde nesses dias do meu filho e fui ao Hospital Central, esqueço o nome mas onde se vê o problema da cabeça, se sofreu alguma neurologia, sim. E tenho que agradecer ao pessoal médico, os técnicos de saúde que prontamente resolveram, fizeram tudo o que era possível e tenho que agradecer mesmo,
o trabalho feito por esse pessoal, desde os técnicos até a médica. E estão de parabéns mesmo. Tenho esta obrigação de agradecer pelo trabalho feito, não só a mim, mas também a todas as pessoas que estavam ali. E também havia uma preocupação muito grande em organizar as pessoas, em fazer as pessoas esperarem pouco tempo, porque já temos aquela noção de quem vai ao hospital vai ficar todo dia, mas eu vi ali movimentos do pessoal técnico a tentar o mais rápido possível com que as pessoas pudessem ser atendidas e o seu problema resolvido. Por isso vai o meu abraço especial ao pessoal técnico da neurologia dali do Hospital Central. Agora, Isaac, é assim de apraz que do dia 10, eu acho que a dia 20, paga-se aos pensionistas e, segundo o estatuto ou a lei, paga-se, a função pública recebe do dia 18 até ao dia 30, é o que está escrito. Mas já era de costume que o funcionário público do 18 até 25 recebesse o seu ordenado. Mas depois que veio esse projeto da TSU, que foi propalado como o projeto que ia trazer o equilíbrio salarial e também estimular com que o funcionário público não pudesse sofrer tentação de ir aos privados. O que não veio acontecer de TSU, de um sonho bom, tornou-se um tsunami na vida das pessoas. E a partir daí, já não se recebe nos dias certos, de 18 ao dia 25. E até aquilo que está estatuído na lei, já nem se cumpre. Há pessoas que passam a receber até 1, 2, 3 do outro mês. Até aqueles que ficam 2, 3, 4 meses sem receber, porque há várias falhas, há várias incongruências, e isso tem trazido um desespero para o funcionário público, porque trabalhamos sim, mas também temos aquelas pessoas que dependem do nosso ordenado, dos contratos. Estou a falar das escolas, estou a falar das academias, estou a falar daqueles que também trabalham para o funcionário público, que tem compromissos que devem responder. E quando o Estado falha, naqueles dias que a pessoa já está habituada, compromete outros compromissos. E muitas das vezes, quando se trata da banca, há juros que são acrescidos para aquele funcionário público. Então, esta desorganização, esta desordem, ou desorganização mesmo das finanças da função pública, está a trazer várias consequências, vários problemas para os funcionários públicos. Não só eu vou cingir-me ao dia 25 e o dia da função pública. O dia 25 era o dia da independência. Tínhamos um final de semana longo, também olhando para o dia da função pública. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Os empresários, quando olham para os dias festivos, organizam-se, investem para poderem ter um boom no seu negócio no final de semana longo. Principalmente nas capitais provinciais, onde temos uma grande franja de funcionários do Estado. O que aconteceu é que o Estado não conseguiu pagar para que o funcionário público, que é a base fundamental, o suporte do funcionamento do Estado num país, o Estado não conseguiu pagar. E além das consequências na vida do funcionário público, também teve um efeito secundário na vida da economia nacional, porque o funcionário, ao receber o pagamento, ia no mercado comprar um saco de batata, ia num restaurante almoçar, ia levar os seus filhos a uma festa. Então, a economia em si, esta desorganização do Estado também veio a desorganizar também a economia dos pequenos e médios empresários. Agora, há que chamar a atenção ao próprio governo de Moçambique para que possa
rever a sua política social e de pagamento salarial. O que me estranha a mim é que de todas essas incongruências, eu olho para um Estado sério. O diretor ou o chefe do CEDCIF tinha que perder emprego. Tinha que ser demitido, aliás, perder emprego até que não, mas tinha que ser demitido das suas funções. Eu não sei se de tantos problemas, tantas incongruências estamos a assistir, o presidente Inhosse, ou ele é desorganizado, ou está a ser sabotado, porque há essas incongruências, há essas falhas, mas ninguém é penalizado. E na minha opinião, está claro que aqui, ou ele como dirigente, está a sabotar o país, ou ele está a ser sabotado pelos seus coligionários. E isso é grave, porque no final das contas, quem está a sofrer somos nós. Porque quando vamos a um hospital e temos um enfermeiro insatisfeito porque não está a ser pago e está a ser mal pago, nós é que sofremos como povo. Quando vamos a uma função pública onde encontramos um funcionário mal pago ou que não recebeu, somos maltratados, nós é que estamos a sofrer. Eles, os dirigentes, muitas das vezes não sentem isso, mas a sociedade no geral sente porque está sendo maltratada por um funcionário que está sendo mal pago, mal atendido. Vamos à rua, temos um polícia que está mal pago. Mal pago e nem esse pouco que deve receber não recebe no dia certo. E somos maltratados. Mas porque o governo não tem políticas para olhar e organizar a vida do funcionário público. Muito bem. Aliás, quando eu falo do presidente Inhosse, talvez a pessoa, o que ele tem a ver? Quem nomeia o ministro das Finanças não é o Pelembe. É da confiança do presidente da República. O trato social que a sociedade tem, não tem com o senhor Marcos Tonella, não tem com o Celso Correia, não tem com o senhor Tiago da Saúde. O pacto social que a sociedade tem é com Filipe Jacinto Inhosse. Quem foi votado para ser presidente é Inhosse. Inhosse é que nomeia os seus ministros. E se eles não estão a funcionar, quem deve lhes trocar é o presidente Inhosse. Está claro aqui que este governo está desorientado, não está a conseguir resolver os problemas da sociedade. E o mais grave é que hoje está a desorganizar a função pública. Muito bem, obrigado, Augusto Pelembe. Camilo, vou assim. Pelembe levantou a questão da TSU. Seria para si, vou lhe perguntar se concorda com esta afirmação. Citou a TSU como sendo o devorador, neste caso, do dinheiro e também a causa da morosidade no pagamento dos salários da função pública. Qual é a sua análise olhando para a opinião de Augusto Pelembe, ou tem uma outra opinião adversa? Bom, as causas deste atraso do salário na função pública não são conhecidas porque quem de direito ainda não veio se pronunciar nesse sentido. Mas eu sou contra esta morosidade e esta indefinição na folha, no que diz respeito ao salário do funcionário. Não tem que ser necessariamente da função pública, mas do funcionário no setor. Você trabalhou, você tem que receber. E esta indefinição do salário, na data de pagamento do salário, também cria uma confusão, porque as pessoas planeiam as suas vidas, as pessoas planificam as suas vidas. E se esta planificação não vai de encontro com aquilo que está planeado ou que pela data do pagamento salarial, acaba por criar, de certa forma, uma confusão na vida de quem planeou a sua vida. E também ia me referenciar aqui a questão de que quando aparece uma ministra a dizer que sem salário, podem passar o fim de semana sem salário ou qualquer coisa assim, para mim é um pouco complicado, porque acaba por desvalorizar aquilo que é o desenvolvimento humano, que é a força motriz para o desenvolvimento de qualquer sociedade, de qualquer economia, não é?
Então, esta questão do desenvolvimento humano nós temos que ter em conta, não é por acaso que faz parte que as Nações Unidas primam por esta questão do desenvolvimento humano, porque sem o capital humano dificilmente nós vamos andar. E se nós desvalorizamos ou qualquerizamos este capital humano, de certa forma que vamos ter uma sociedade que não espelha aquilo que a gente ambiciona. Então, eu acho que os nossos políticos, os nossos governantes têm que ter cuidado quando se dirigem àqueles que seguram as instituições, qualquer uma das instituições, seja pública ou privadas. Então, aquele que dirige as instituições tem que ter um pouquinho de cuidado na sua linguagem e consideração. Os últimos pronunciamentos da ministra não caíram bem. E a função pública faz tripas do coração para poder... Hoje eu falei no princípio do programa que estive no hospital e quando eu tenho aquela ficha, a ficha do hospital que já era antiga, eles pediram para... porque eles estão a criar uma base de dados no Hospital Central e mandaram para eu ir atualizar a minha ficha. Até tem lá o coisa de código de barras, uma coisa bonita. E eu ali a conversar com o senhor a dizer que, olha, sabe, porque ele identificou-me na televisão, ele disse, sabe, Sr. Camilo, é triste isto que nós estamos a viver. Nós até hoje não temos salário e nem podemos pedir dinheiro a ninguém, porque não temos uma data para anunciar o pagamento daquele valor. Então, aquilo doeu-me. E é esta sensibilidade que alguns governantes não têm, é esta empatia que alguns governantes não desenvolvem. Então, eu acho que chegou o momento de nós, de alguma forma, olharmos para as pessoas, pormos um pouco no lugar das pessoas, ao invés de estarmos no pedestral em que a gente se coloca. Agora, o governo tem que fazer o esforço para pagar salários na data que acho que é de 15 a 20, se não me engano. Que tem que fazer esforço para pagar salário. O segundo decreto é de 18 a 30. 18 a 30. Mas só que já era tradição de 20 a 25 era a data limite. As pessoas já estavam habituadas, então isso está a criar essa... Então eu acho que de alguma forma o governo, independentemente das dificuldades que tem neste quesito de pagamento de salários, tem que vir a pronunciar, tem que dizer alguma coisa às pessoas. As pessoas queixam-se desta falta de informação para as pessoas poderem se planificar. E isto cria, de certa forma, uma desmotivação. Inclusive quando aparece um governante a desmerecer o esforço que cada um faz de sair da sua casa para o seu posto de trabalho, sem ter condições monetárias de transporte, por exemplo, de transporte para se manter no serviço durante 8 horas, tem que se alimentar, tem que beber, etc. Isso tudo requer dinheiro e as pessoas não estão a criar esta empatia. Então, o governo, eu acho que o governo está a fazer esforços, o que falta mesmo é comunicação neste sentido, para poder dar uma luz a estes visados. Então, claro que a tabela salarial única veio, de certa forma, criar um desconforto, um desequilíbrio e até, se calhar, podia dizer, veio criar uma desplanificação naquilo que o governo tinha apontado para aquilo que eram coisas. Mas é este governo que nós temos, é este governo que nós temos que acreditar e dar algum crédito para a resolução dos nossos problemas. Acredito que o ministro Tonela e a sua equipe não estão apáticos a esta situação. Eu fazia um apelo ao Ministério das Finanças para que
viesse e desse algum informe, fizesse um comunicado de imprensa para que daqui para frente pelo menos situasse uma data de pagamento para estes funcionários de Estado. Muito bem, obrigado. João Massango, vou assim. Há aqui alguma incerteza no meio dos agentes do Estado, porque não sabem quando nem quanto vão receber no final do mês. E apareceu Ana Conwana, disse que não havia problema que eles passassem 25 de junho sem os seus salários. Como é que olha para esses pronunciamentos também, para este fenômeno da morosidade no pagamento dos honorários e quais implicações para o nosso país? Muito obrigado, Isaac Sitoy. Eu junto-me a todos os moçambicanos, funcionários públicos, a todos os níveis, não é? Estes que algo tem feito para este país poder andar. Porque uma das coisas que eu devo deixar bem claro, este governo não iria funcionar se ela não fosse suportada pelos nossos impostos. Nós pagamos os impostos para o governo poder andar. Quando alguém paga imposto, ele está à espera que alguém lhe dê como recompensa o seu esforço no trabalho abnegado que tem feito, digamos, para poder desenvolver este país. Olha, quando a gente falamos de salários, e depois deste novo paradigma que domina a função pública e de termos um Estado que começa a ter dificuldade de pagar os salários aos funcionários, e vermos esta lufa-lufa de conferências de imprensas vinda dos membros do governo, cada um aparece e diz aquilo. Veja só, na mesma semana que a ministra da administração estatal dizia que não havia problema e não seria problema os funcionários passarem, acabávamos de ver também o porta-voz do governo, não é, dizendo que por causa desta lufada de horas extras de professores, são 3 assuntos que ocorrem em simultâneo, são membros do governo que se contradizem por si próprias, não é? São as datas em que os trabalhadores, os funcionários públicos recebiam os seus ordenados, mudam de forma brusca. Ora, é o alargamento do tempo em que os funcionários ficam sem saber como é que vão poder se virar exatamente nesta vida. Mas, de forma responsável, os mesmos funcionários, independentemente do estilo da vida que eles levam, eles demonstram o seu compromisso com o Estado, não é, com as dificuldades que passam, vão arranjando formas, de que maneira a gente não sabe, estão lá, chegam cedo, mesmo sem matabichar, sem comer qualquer cozinha, estão lá a produzir, a fazer algo para que o Estado de facto não pare. Mas que por outro lado nós encontramos aqui uma irreverência por parte de quem dirige o Estado, exatamente nesta coisa dos salários. Olha, a pergunta que não cala: quem dirige o Estado no sistema político que nós temos em Moçambique vem de um partido político. Então, significa que quem está a dirigir o Estado é a Frelimo, porque este é o ganhador das eleições. A coisa que a mim me deixa preocupado, porque é que quando são eventos, numa altura da crise como esta, quando são eventos de exaltar a figura do chefe do Estado, ou o próprio partido, nós vamos olhar o partido, não é? Ela emblemada de roupas, de vestes, numa altura de crise. É que onde está de facto o grande problema. O partido está ali para a tentar exaltar do outro lado, são dísticos, são sei lá que. Nós estamos a falar isso numa altura da crise. Por que é que nós não procuramos forma de adaptar a crise e as realidades Não está a fugir do assunto. Não estou. Vamos discutir aqui não estou
olhar não para a estou, questão não estou a fugir. falta de O que eu peço é o moderador deixar terminar o meu fio de pensamento, porque isto vai dar de facto lá. Nós estamos a falar de salários, mas ao mesmo tempo eu associo o salário olhando as organizações que suportam o governo robustas, olhando os seus ministros com viaturas de top de gama, olhando os seus dirigentes não, sem problema nenhum na vida em que nós nos encontramos, esta em que o funcionário não tem. A outra coisa, não tem nada para comer em casa. A outra coisa, por que é que o governo procurou forma de querer abraçar a TSU, a tabela salarial única, sabendo que eles teriam dificuldade no futuro? O governo agora não pode vir publicamente dizer, mas este programa fracassou. Este programa já fracassou. Sabes porquê, meu caro amigo? Quando os funcionários não têm um salário fixo, os que recebem 10, tem mês que tem 10, tem mês que tem 8, tem mês que tem 9, tem mês que tem 11, que tem mês que tem 6, então significa que alguma coisa não está bem. E isso também está provocando esta onda de descontentamento que a gente estamos a ver. Ora são médicos que querem fazer a greve, ora são agentes egípcios que querem fazer a greve, ora são técnicos. Tudo isto está em volta dos salários. Então, eu sou da opinião que o governo tem que pôr a mão à palmatória. Porque é este governo de Moçambique. Quem deve dar de facto a solução é o governo de Moçambique. Mas vamos voltar para a realidade deste país aqui. Por que é que nós, como país, não olhamos as potencialidades, não é, que nós temos? Eu quero dar um exemplo concreto. Esta semana, hoje domingo, o ministro das Obras Públicas apareceu publicamente a dizer que o Estado foi injetado cerca de 81 milhões de dólares. Este dinheiro é para cobrir as despesas do ciclone Idai, da construção da reabilitação das estradas, de infraestruturas. Nós estamos a falar de uma situação em que a gente ouve, o governo recebeu uma verba X para isto, o governo recebeu uma verba X, isso quantificado em dinheiro. Não estou a falar uma coisa alheia, estou a falar das informações frescas e recentes. Cobrir a parte dos salários públicos. O Estado tem manobra, sabe como é que pode fazer para poder inverter o cenário. Tem aquele dinheiro que existe, cubram os salários dos funcionários públicos, porque são esses funcionários públicos que garantem a sustentabilidade do funcionamento do aparelho do Estado. Caro amigo Isaac, há um descontentamento de forma acentuada. Nas outras democracias, nos outros estados, que há responsabilização. Nos outros estados que há responsabilização, por exemplo, quando falha os salários, que compromete o Estado, dizia o meu colega do painel, o diretor da CDCIF, a esta altura já estaria demitido. O diretor aqui na contabilidade pública estaria demitido. O ministro das Finanças, a esta altura, estaria demitido. Por quê? Porque estão, de facto, a comprometer aquilo que é a realidade exatamente deste país quando um Estado vive sem salário. Agora, quero terminar dizendo o seguinte. Nós estamos no ano eleitoral, este ano. E eu não gostava de ver, aliás, vamos questionar nesta altura, de haver exatamente este aperto do cinto. Sacrificar o povo moçambicano, sacrificar os funcionários públicos, afinal de contas, estão a economizar a todo custo para a gente ver a Frelimo toda vermelha em todo lado. Muito bem, volto assim. Aí, nós vamos ter que dizer ao povo. É por essa razão que nós estamos a dizer, fiquem atentos, moçambicanos. Se na campanha eleitoral olharmos aquele partido que também vai apresentar dificuldades, do que querer apresentar esta coisa da hegemonia de um grande partido, colocando em causa o povo. Se este povo não fazer alguma coisa, a culpa será mesmo deles. Está a fugir do tema. Mas eu queria acrescentar alguma coisa. É que este tema é profundo, porque quando tu tens uma ministra da função pública, tem uma coragem de dizer que dia da independência, final de semana longo, mesmo sem salário, o funcionário vai passar bem. Esta insensibilidade é grave.
É grave. Sabe, nós estamos a levar de ano leve, porque estamos a pensar que é normal, estamos a normalizar uma coisa normal. Sabes, Isaac, são famílias. É uma instituição que deve servir as pessoas. A não ser que a Ana com Ana, quando está lá no Conselho de Ministros a comer aquelas castanhas, não sentem o sofrimento do funcionário público. E em contramão, tu tens um presidente da República, vai me comprar um Cadillac de 137 mil dólares para usar, mas o funcionário público não tem salário. Sabes, há funcionários do CISI que estão ali numa JED, quase 30, ali numa JED Bar, funcionários ali, não foram promovidos, estão ali a sofrer, estão há 9 meses sem salários, mas há um chefe do Estado, há um governo gastador. Falava das marchas de saudação. Vai ver no final das marchas tem muita cerveja, tem muita carne, que eu diga ao Camilo. São gastos desnecessários, em vez de levar esse dinheiro e dar ao funcionário. Deixa-me desabafar. Mas o tempo já nos foge, temos que olhar para o nosso tema. Olha, Isaac, tu nos chamaste aqui para chamar a atenção a este governo. Este governo está a brincar com o sentimento e o sacrifício do cidadão moçambicano. É que o Mesquita, estes dias, disse que tem 90 e tal milhões de dólares para resolver os problemas do IDAI, porque está próximo das eleições. O IDAI já teve vários dinheiros que andaram a comer, a dar-se entre partido e amigos e convidados. Então, é triste o que está a acontecer. Muito bem, obrigado Augusto Pelembe. Camilo, vamos olhar para aquilo que é o nosso segundo tema, que no seu ponto prévio falou sobre a questão do atendimento no Hospital Central de Maputo, que foi muito bem atendido quando foi lá à procura de alguns serviços. Mas estes médicos, ou seja, a classe médica, anuncia uma greve para 10 de julho, ou seja, dia 10 deste mês, poderão sim fazer greve, exigindo aquilo que são os seus salários conforme a sua. Qual é a sua análise, como é que olha para esta provável greve, quais são as suas implicações? Bom, por aquilo que eu li e em relação à questão da greve dos médicos, não está diretamente, se calhar, relacionado com a questão da tabela salarial. Eles falam primeiro falam de condições de trabalho e material de trabalho. E depois vêm as outras reivindicações que nós já esgotamos, falamos aqui no programa, que são a questão dos subsídios, as taxas, a percentagem dos subsídios e outros subsídios que foram cortados. Mas também acho que os médicos estiveram calados muito tempo, desde que eles anunciaram, reivindicaram aquilo que são os seus direitos, entraram em conversações com o governo, ficaram calados muito tempo e voltaram a pronunciar-se agora quando da anunciada greve, ou da greve, depois da greve dos técnicos de saúde. O que eu quero dizer com isto, sem deixar de me solidarizar com tudo aquilo que esta classe vem reivindicando? O que eu quero dizer é que nós temos que, primeiro, dizer que este setor é um setor crucial, é um setor, digamos, vital. E privarmos destes serviços acaba por prejudicar e se calhar até pode se tornar fatal para muitas pessoas que podem estar a sofrer de várias enfermidades, não é? E eu apelava aqui a esta classe médica para não partir para esta questão da greve. Eu apelava para que nós esgotássemos todas as possibilidades de diálogo com o governo para poder satisfazer aquilo que são as reivindicações e as necessidades desta classe. Por isso, fazia este apelo, solidarismo com eles, porque é uma das classes sacrificadas, a classe médica, a classe dos professores são as classes sacrificadas, que eu acho que devíamos, de alguma forma,
ter uma consideração, ou deviam ter uma consideração privilegiada, porque, primeiro, não há ninguém neste país que pode dizer que, de boca cheia, que é o que é sem ter passado, por exemplo, das mãos de um professor, não é? Então, esta classe dos professores tem que ser uma classe também muito acarinhada, e junto à classe dos médicos, porque esta classe acaba por estar a assegurar aquilo que é a vida e a saúde de todos os cidadãos a nível nacional. Por isso é que eu considero essas classes, digamos que sejam uma classe que merece um carinho e um privilégio por parte de quem dirige o país. Agora, vou fazer um apelo aqui à classe médica para que não parta para a questão da greve, porque quem acaba por sofrer efetivamente é aquele que vai para o hospital e não encontra os serviços que procura. Então, eu acho que, por aquilo que é a classe, aquilo que representa, o juramento que eles fizeram, acredito que há de haver um bom senso, e também acredito que o governo há de vir ao de cima para poder resolver e poder estancar esta problemática que está se arrastando já há muito tempo. Muito bem, obrigado. Pelembe, parece não estar para o fim esta relação de gato e rato entre a classe médica e o governo, e quem, na luta de dois elefantes, costuma-se dizer que quem sofre é o capim. O capim, vou me referir aqui à população que vai ao centro de saúde à procura de alguns serviços básicos. Quais implicações desta relação não boa entre a classe médica e o governo? Bem, é bom salientar que não haverá implicações. Já estamos a ter várias implicações, porque falar de que haverá greve, vai iniciar dia 10, estarei a tapar o sol com a peneira. A verdade é que os técnicos de saúde, todo o pessoal de saúde, está numa greve silenciosa por insatisfação do tratamento que o Estado tem dado a esse pessoal. Estou a falar dos médicos, estou a falar dos enfermeiros, estou a falar dos técnicos, de todo o corpo que compõe o Sistema Nacional de Saúde. Isto por quê? Porque as políticas governamentais, as políticas do nosso governo para com o sistema público de saúde está a ser qualquerizado. E eu chego à conclusão que este qualquerizar o sistema de saúde é porque eles, a maioria, são detentores dos hospitais privados. E de forma coerciva estão a qualquerizar o sistema público para que as pessoas possam recorrer às suas clínicas privadas, que direto ou indiretamente, esses do Conselho de Ministros ou a elite frelimista é que detém o poder do sistema privado de saúde. Isso é típico de governantes que não respeitam ou não valorizam o cidadão. Porque, olha, não é normal. Não é normal mesmo esperar pelo pior para poder resolver. Já vai há um mês que os médicos estão a anunciar a greve e o governo não fala nada. Não procura sentar. Não procura sentar com os médicos e tentar solucionar. Talvez porque, de forma prepositada, porque eles não vão ao hospital de Mavalane, não vão como Pelembe ao Centro de Saúde de Kobe, ao Hospital Geral da Machaba. Eles vão às clínicas. Então, quer dizer, o médico, o técnico, o enfermeiro não estará em greve na clínica. Está em greve no setor público, onde nós, os Joãos, ninguém, os Isaques, ninguém, os Pelembes, ninguém, vão para lá. É por isso que eles qualquerizam esse sistema. Você chega num centro de saúde e não tem energia, ali num COB, como em vários outros centros de saúde. O meu vizinho foi a esposa dar parto. Foi obrigado a levar bidões de água para a mulher poder se lavar. Será que este governo tem consciência daquilo que está a fazer? Estamos a falar de 15 quilômetros da presidência da República, um hospital que não tem água.
Desculpe, como vários outros. Então, eu sinceramente quero apelar aqui ao ministro Tiago, presidente da República, para que de forma urgente atenda, sente com o pessoal médico, com os técnicos de saúde, com os enfermeiros e resolve esse problema. Porque chamar a razão os médicos, ninguém é de ir trabalhar com fome. Chamar a razão o enfermeiro para ir lá com fome, ninguém é de fazer. Eu serei hipócrita, eu, Augusto Pelé, chegar aqui e dizer que não, senhor enfermeiro, vai lá sem luvas, sem paracetamol, ir atender os doentes. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, Isaac. O que tem que ser é que o governo tem que dar valor ao pessoal médico, tem que respeitar o sistema público de saúde, porque temos as multinacionais. Eu ouvi o Max Tonel esses dias a dizer que tem o dinheiro das multinacionais, das mais-valias dos recursos, não foi mexido. Isso não foi mexido. Por que não paga os salários, bons salários aos médicos? Por que não coloca os fármacos nos hospitais? Por que tem falta de tudo? Por que não tem água no hospital do Cobre? Por que eu tenho que, apesar de eu pagar o imposto, ainda tenho que comprar credileque para o hospital do Cobre? Por que no hospital de Inharime, lá em Mucumbine, não tem energia elétrica? Então, são essas situações que, direto ou indiretamente, criam essa insatisfação generalizada, motivam essas greves dentro do pessoal médico e do pessoal técnico. Então, não me resta que mais nada não apelar ao governo para que faça de tudo, mais alguma coisa, para resolver o problema dos médicos e dos enfermeiros e de todo o pessoal técnico. Que não basta resolver o problema do médico, Isaac. Um médico tem consigo 10 a 15 enfermeiros. O médico apenas chega e dá indicações. Quem põe a mão na massa mesmo, que me corrijam os meus pares do painel, quem põe a mão na massa é o enfermeiro. Então, eu acho que não basta resolver um grupinho e deixar o outro. Tem que resolver o problema de toda a equipe que trabalha nos hospitais. Eu acho que isso vai em algum momento resolver este problema. Muito bem, obrigado. João Massango, como resolver este imbróglio entre a classe médica e o governo? Olha, há um grande problema aqui que nós não podemos colocar assim de forma desprezível. É uma razão bastante simples. Os médicos ameaçam esta greve de quase 21 dias, a partir do dia 10, mas numa altura em que nós acabamos de ver ou de observar, posso assim dizer, uma negociação, não é, entre os técnicos da saúde e esse presidente desta associação agora é vítima de ameaças de morte. Nós estamos a ter exatamente agora esta preocupação. Quer dizer, vivemos num país que, se a gente olhar assim de forma generalizada, há problema no setor da saúde, há problema no setor da educação, há problema na área de defesa e segurança, há problema na área dos transportes, há problema na área da agricultura, há problema em várias áreas. Então significa que o governo não está a assumir aqui de facto o seu grande papel. O seu papel de fazer as coisas valerem para aqueles que são os dignos pagadores do imposto. Esta greve aqui, na verdade, pode tornar-se um marcisento para os que estão do outro lado, porque para eles o que querem é mais somar o ponto. Mas para quem está no terreno, sente as coisas na carne. Sabe que Moçambique, segundo as estatísticas, estamos a falar de um número, Moçambique, 10 1975, não tem 5 mil médicos. Não tem. Ainda não formamos 5 mil médicos. Estamos a falar de 2.500 alguma coisa, ou quase 3 mil. E um médico em Moçambique está para 13 mil cidadãos. Um médico está para 13 mil cidadãos. Um governo sério
Não é aquele que coloca indivíduos que ameaçam os profissionais. Um governo sério é aquele que procura a solução. Dizia outro dia o meu colega aqui, do painel, da Frelimo, que a melhor coisa é procurar a solução. É procurarmos solucionar Quero dizer o seguinte, nós temos que ter indivíduos que têm capacidade de negociar. Sim, médicos. Vamos sentar. Coloquem todos os vossos problemas. Porque os médicos estão a dizer que há falta de seriedade no governo. O governo não é sério. Então, quando chegam até estes extremos da falta de seriedade, não significa que as rondas que eles fizeram, que tentaram, digamos assim, negociar, não surtiram efeito. E eu fico muito preocupado por uma razão muito simples aqui. O ministro Tiago é médico. Ele tem que meter na mente que agora é ministro, porque está na governação do presidente Inhosse. Ele tem que pensar que o próximo governo, se não for o presidente Inhosse a continuar, pode não ter sorte de ele voltar a ser ministro. Então significa que vai voltar. Dizia a Rosália Mboa, a sua vinda todo mundo vai, porque quando você sobe bem, no seu regresso as pessoas vão te amparar, mas quando você não consegue, você sobe e não sabe voltar, e não sabe se lidar exatamente com a área, então cria exatamente esse tipo de problema. Nós precisamos de terem governantes sensíveis, governantes que discutem com todos os setores sociais, mesmo esta coisa da TSU. Qual é a do governo de vir publicamente dizer, olha, moçambicanos, nós queríamos fazer a melhor coisa, mas falhamos. Foi o presidente da República que veio publicamente, temos isso gravado, mesmo vocês aqui na televisão, sobre esta coisa da TSU. Tinha que aparecerem pessoas corajosas, até disse assim, tinha que aparecer pessoas corajosas para mudar as coisas. Então a coragem dele está-lhe a trazer esta vergonha que nós estamos a assistir, de instituições que têm dificuldade até de pagar salário, mas ele ainda vai a tempo de mudar as coisas. De sentar com as pessoas. Nós não podemos usar a coerção, usarmos a polícia, usarmos qualquer outro tipo, digamos, de coerção no seu povo. O povo precisa de ser acarinhado, porque esta coisa de manifestação, eu sempre tenho dito, ali nos médicos tem juristas, pessoas que estudaram direito, dizem não se preocupe, vocês estão dentro da legalidade, porque dentro do vosso direito e da legalidade, dentro do vosso direito, porque só pode reclamar aquele que vê as injustiças. A Constituição exatamente diz isso aí. Nós como Estado moçambicano, não é? Olhando exatamente o que está a acontecer aqui, se o governo do dia quer se sair junto do seu povo, porque é preciso perceber que nós não vamos deixar de criticar. E a crítica para um governo é muito bom. Vale a pena aquela pessoa que te diz que você está a falhar do que aquela pessoa que te diz, chefe, não te preocupe, deixa lá o maçango, deixa o pelembe, estão ali a falar, eles não vão falar. Um bom presidente é aquele que está bom, mas se estão a criticar-me, estão a dizer que eu não estou a governar bem, então significa que alguma coisa não está bem. Os médicos voltam de novo porque alguma coisa não está sendo satisfeita. Tem que parar de forma imediata esta coisa de vocês, senhores, ameaçarem o presidente da Associação dos Técnicos da Saúde. Isso tem que parar. Se nós queremos ter um Estado de direito democrático, onde as pessoas manifestam, as mesmas pessoas não podem correr a vida. E eu quero pedir isso ao ministro Tiago. Muito bem, obrigado. E eu quero pedir isso aí ao chefe do Estado. Por favor, deixem as pessoas exercer os seus direitos. Nada de ameaçarem as pessoas. Não se pode ameaçar as pessoas, aqueles que lutam, aqueles que reclamam, aqueles que vêem os seus direitos violados. Qualquer um que vê o seu direito violado, nós estamos a dizer isso de forma tão boa. Sabe por quê? Porque se nós temos pessoas sensíveis, são aquelas que vão dizer, num conselho de ministros, senhores, alguma coisa não está bem, todos os setores não estão bem. E nós temos que nos precaver que um dia pode haver uma manifestação geral. Então nós temos que procurar forma de minimizar isto aqui para que o país corra, porque não basta, Isaac. Aparece ministro, nós temos dinheiro das mais-valias, nós recebemos tantos milhões, nós recebemos, sei lá, Quer dizer, se você vê nas notícias a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agora,
todos os meses o governo de Moçambique recebe dinheiro de fora. João Mas Massango. há uma coisa, desculpe, Isaac. Só Desculpe 2 mesmo. minutos, espera aí, depois vou assim, Camilo. Sabes, às vezes tu podes nos questionar, será que a culpa é do governo? É culpado sim, com um país tão rico que nós temos, com tantos recursos, com tantos negócios que esse governo fecha e não ter dinheiro para pagar salários. É complicado. Então, se eles são incompetentes, que fiquem em casa, sabes? Eu chego à conclusão que o problema deste país é a Frelimo. O problema deste país é este governo incompetente. Eu dou exemplo de matequenha. Sabe o que é matequenha, né? É aquela parasita que entra no pé e cria febres, que a única forma de aliviar, de se ver livre, é tabular, é meter agulha e tirar. Então, nós nesse país temos que tirar a Frelimo do poder para se ver livre desse sofrimento. A Frelimo é a causa principal do sofrimento dos moçambicanos. A Frelimo é a matequenha parasita que está a destruir a sociedade moçambicana. Não faz sentido. Neste momento, quem tem preparo para dirigir este país? Todos nós temos. Então, Todos nós temos. O senhor pode ser presidente. Quem disse que o presidente, para alguém ser presidente da República, tem que ser um indivíduo escolhido? Qual é a pessoa que foi escolhida por Deus aqui? Vocês querem mentir para Deus? Deus escolheu o pessoal. Deus escolheu aquele indivíduo para governar. Quem foi escolhido por Deus? Porque quem escolhe alguém para ser presidente é o povo. É o povo através do voto. Ou é a fraude feita através de um partido? Quem diz que alguém não pode... O Camilo pode ser presidente. Você pode ser presidente. Eu posso ser presidente. Qualquer um. Presidente não é aquele indivíduo que decide sozinho. O presidente é presidente porque tem o povo que está atrás dele. O bom presidente é como um homem que por detrás dele está lá uma grande mulher. De uma forma geral, quer dizer o seguinte: ninguém deve trazer qualquer ladainha de que os outros não têm capacidade de poder governar o país. Olha, só em 10 segundinhos para o Camilo pegar a palavra. Eu estava na Índia em 2015. Visitei o porto da Adani. Este governo de Moçambique sabe onde é que é. É no sul da Índia, na província de Gujarat, em Bharuch. Chegamos lá no porto das águas profundas. Sabe o que é que eu vi lá? Vi carvão. Quem estava a operar é a Jindali. Dizem que este carvão é vosso. É carvão vindo de Moçambique. Daquele lado tinha lá madeira vindo da Austrália, mas aquela madeira é de Moçambique. Primeiro vai para a Austrália, depois vem a Moçambique. Este país tem de facto recurso, carvão. Onde estão as receitas do carvão vegetal que foi explorado ali em Tete pelo Vale do Rio Tinto, Vale do Rio Doce, Jindal e tantas outras? Agora é vulcano. Agora é vulcano. E há uma coisa. Está ali a Mosal. 100% da sua produção sai fora do país. Por que não, aquela produção não é transformada aqui em Moçambique e sair no produto final? Porque isso ia ter como consequência emprego para as pessoas moçambicanas. A madeira, por que tem que ser em bruto? Por que não é transformada aqui em Moçambique para criar emprego para jovens? Bem, obrigado. Aliás, depois sabes, assim. são 80% dos moçambicanos desempregados. Quer dizer, 80% vive do comércio informal. Estás a perceber o país que nós vivemos? Enquanto temos uma costa de mais de 2.700 quilômetros, praias, o turismo não é capitalizado. Estás a fazer mal as contas espelhando. A população moçambicana agora é de 32 milhões de habitantes. Funcionário do Estado é 23 mil. 23 mil. Camilo, quais são os da função das outras empresas, a gente não sabe quantos são. Não chega a 1 milhão. Massango, por favor, Camilo, quais são as possíveis soluções para este cenário em que os moçambicanos enfrentam neste momento? Atraso de salários, entre outros problemas, a possível greve dos médicos que está para 10 de julho, né, deste mês. Bom, eu já disse aqui que a questão é uma questão de planificação. E o governo, de certa forma, sofreu um abalo naquilo que foi a sua planificação. Então, nós temos que olhar primeiro também para isto. E depois com com agravante de que a tabela salarial única foi implementada nos moldes que foi implementada, despoletando de qualquer
maneira o salário do funcionário público onde o governo teve que entrar. Então, isto tudo contou para este desequilíbrio e esta barafunda toda em que o governo agora se vê com o problema nas mãos e ter que resolver a todo custo e em curto espaço de tempo. É muito complicado para o nosso governo. Eu, a dado momento, gritava aqui nos programas aqui, em que nós, Moçambique, produziu muitos técnicos e, infelizmente, o que estou a notar é que nós não vamos atrás destes técnicos que em algum momento não, em muitos anos seguraram este país, mesmo eu acredito que nas condições piores do que nós estamos. Então, nestas condições em que nós estamos, eu acho que é um pouquinho disto, é de voltarmos a replanificar aquilo que já tinha sido planificado nesses 5 anos em que tivemos algumas contrariedades. Podemos enumerar a grande contrariedade que nós tivemos foi, foi a questão da Covid-19, que veio, de certa forma, desconcertar não só o nosso país, mas como uma conjuntura mundial, desculpa. E depois vem a questão de Cabo Delgado, vem a questão das calamidades naturais. Isto tudo acabou por criar, quer dizer, quem tinha que segurar estes todos os fenómenos é o governo. Em nenhum momento nós nos lembramos disto, nós só nos lembramos daquilo e é normal, daquilo que nos toca na ferida. Mas também temos que olhar para o governo, que está a fazer das tripas o coração para poder solucionar muitos dos problemas. Aliás, já soluciona muitos problemas e também tem muitos pepinos muitos abacaxis para descascar. E dos grandes abacaxis que tem agora é a questão da regularização da tabela salarial única, é a questão da satisfação neste momento da classe médica e da classe dos professores, porque acredito que não vejo as outras classes a se manifestarem, é porque de alguma forma estão satisfeitas as suas necessidades ou então perceberam efetivamente a funcionalidade da tabela salarial única. Então, para mim, a solução é esta, é o governo, é aquilo que o governo está a fazer, paulatinamente resolver os problemas. É difícil de resolver todos ao mesmo tempo, então vamos encorajar, vamos acreditar que este governo consiga resolver tudo atempadamente e que nós todos estejamos a bom porto. Muito obrigado, João Massango. Em 30 segundos, últimas considerações. Estamos mesmo acima da hora. Infelizmente, o nosso programa tem apenas 1 hora de emissão. Olha, Isaac, eu fiquei preocupado ontem sábado. Estava a acompanhar uma notícia da televisão pública, onde aparece o líder da Renamo, por causa desta propalada consenso da realização das eleições de 2024. A Renamo diz que não houve consenso com o presidente, mas sim houve consenso para a indicação de elementos para a comissão, mas que esta coisa do processo, digamos, da realização das eleições distritais deve ser feita, deve acontecer, e isso deve ser feita de forma gradual. Agora, quem é que está a falar a verdade? É aquela que apareceu perante o mundo, estamos a falar do chefe do Estado, a dizer que não houve um consenso generalizado, que em 2024 não haverá eleições,
Não é porque os partidos Renamo, MDM, os 24 partidos políticos parlamentares que estiveram lá, chegaram exatamente a este consenso e agora temos exatamente esta. Não há consenso, as eleições devem de facto acontecer. Eu queria terminar lamentando que alguma coisa não está bem neste país. Temos que fazer o restart para que tudo o que está errado nós temos que consertar para o bem de nós todos. Obrigado, Camilo. Bom, a pauta do dia é esta questão dos médicos preocupa-me muito, a questão dos professores, que estava na nossa agenda e não falamos, a questão das horas extras dos professores, não é? Sabemos que já estamos a meio do ano e que o curso noturno demorou a começar por causa deste processo das horas extras, e sabemos que o governo também está a negociar e a negociação está num bom caminho em relação a esta questão do pagamento das horas extras aos professores. É um bom sinal e também congratular o governo por este esforço. Infelizmente é naquele processo de quem não chora não mama, e nós temos de deixar de que as coisas sejam assim, temos que começar a resolver as questões sem que criem alarido. Também, já que o meu colega de painel aqui, Massango, falou da questão das eleições distritais, em minha opinião pessoal, eu acho que efetivamente nós temos que repensar nesta questão das eleições distritais. Para mim, neste momento, não faz muito sentido que se realizem as eleições distritais, porque nós acredito que todos nós temos consciência de que estamos num processo de consolidação desta questão da descentralização. Nós ainda estamos a conhecer a figura do secretário de Estado, estamos a conhecer a figura do governador eleito, estamos a conhecer a questão dos parâmetros e funcionamento, e ainda temos que absorver algumas instituições em termos de município que ainda nem chegamos a receber. Estou a falar de escolas primárias e postos de saúde. Então, é um processo que nós ainda não consolidamos e temos que consolidar para poder dar outro passo e saber como vai ser esta questão a nível distrital. Por isso é que eu apelo àqueles que tomam decisões, apelo a esta comissão que está sendo criada ou já foi criada para pensar nesta questão das eleições distritais, para ponderar e vermos se daqui a 5, 10 anos podemos partir para essa questão das eleições distritais. Mas agora nós ainda não estamos preparados, porque se nós olharmos para a questão dos municípios, é isto que a gente vê, os municípios ainda nem têm vida própria, nem têm, digamos, autonomia, nem têm ainda, não conseguem ainda gerir tudo que que foi apontado para que o município esteja, digamos que tudo que esteja apontado para que o município faça a gerência. Então, é uma coisa a ponderar e eu acredito que muitos moçambicanos já pensaram nisto e sabem que o caminho é este, é pormos de lado esta questão das eleições distritais. Obrigado, Camilo. Augusto Peleno. Bem, temos consciência hoje que todos os setores que consubstanciam o desenvolvimento do país estão fragilizados, estão mal. A situação está mal. Temos consciência hoje que a educação está mal, a saúde está mal, o sistema socioeconômico do país também está mal, porque quando consumimos mais do que produzimos, quando temos 60%, 70%, 80% da população a ver do comércio informal e também desempregada, está claro que não estamos bem. E não basta taparmos o sol com a peneira. Falamos em 94, falamos em 99, não tivemos coragem em 2004,
Não tivemos coragem para mudar em 2009. Não tivemos coragem para mudar em 2014. Voltamos a falhar em 2018 e 2019. E se voltarmos a falar hoje, será mais 5, 10, 15 anos de sofrimento. Temos que ter coragem como sociedade e querermos mudança. Como dizem os empresários, não é? O empreendedorismo. Tu vendes tomate, ninguém compra. Tu tens que mudar de negócio, tens que vender cebola. E se cebola não compra, tens que vender banana. Até que você encontre uma solução. E nós, como sociedade, principalmente os que estão a fazer greves hoje, estão a chorar hoje a função pública, mas estão a chorar porque têm medo de mudanças. Temos o dia 11 de outubro deste ano, vamos ter o próximo ano eleições gerais. É uma oportunidade que a sociedade tem para tomar a decisão de mudança. Temos que fazer ruptura para colocar em sentido a matequenha deste país. Temos que tabular a matequenha desse país, que é a Frelimo. E se nós conseguirmos colocar a Frelimo do lado, eu acredito que este país vai avançar, porque temos moçambicanos capazes, como diz o João Massango, meu amigo, o capim alto, que o presidente Yunus diz que tem que cortar o capim alto. Capim alto são todos aqueles que pensam diferente, que têm a vontade de ver esse Moçambique melhor. Eu acho, às vezes costumo pensar como está Urias Simango, Samora Machel, Eduardo Mondlane nas tumbas. Talvez a tristeza é maior porque não é este país que eles sonharam, lutaram, sacrificaram para ver. Muito bem. Obrigado ao meu painel pela presença. Também obrigado a si que esteve a acompanhar a edição do debate de hoje, dia 2 de julho para o ano de 2023. Gratos pela atenção dispensada em nome da equipa que tornou possível a transmissão do debate de hoje. Muito obrigado. Continuação de uma boa noite e bom descanso.